a gente estava na expectativa de que agora, a partir da melhora dele, daqui a pouco ele pudesse voltar a buscar uma titularidade, né? Ou querer voltar a buscar uma titularidade, né? Porque, por exemplo, o Igor Gomes foi muito bem, beleza, mas a gente sabe, né, que o jogador gosta de jogar. Então, se o cara tá no time, né, se o cara tá no grupo, o Mário Fernandes está recuperado e tal, ele vai querer buscar a sua, vamos dizer assim, seu espaço, né? A sua titularidade, ou então até mesmo assumir uma titularidade que deveria ser dele. Ele era o reserva do Bustos, né? Só que daí ele vai lá na sala, né, da direção e... Tudo bem, podemos conversar rapidinho? Não tem campainha, será, na porta? Né? Não. Na porta não tem campainha, né? Mas daí ele vai lá e bate na porta da direção e diz assim, a gente pode conversar rapidinho? É 2 minutinhos. E ele diz assim, cara, eu quero ir embora, né? Preciso sair daqui. Ele não gostou de Porto Alegre, tá? Isso é o que muita gente disse. É que ele não conhecia a cidade, né? Ele não conhecia. Na verdade, assim, ele disse, cara, eu não me adaptei à volta de Porto Alegre, tá? E isso é uma coisa interessante, porque bate nos dois lados, né? Que a gente ouve. A gente vai ouvir pessoas próximas do vestiário, que tem ali bastante trânsito e tal. A gente também vai ouvir o staff do Mário Fernandes, vai ouvir pessoas que conversam com o Mário Fernandes e tal. Então, assim, ele não se adaptou. Ele não gostou, por exemplo, não sei se não gostou, tá? Mas ele ficou incomodado com a pressão da volta do futebol brasileiro. Por exemplo, ele não gostou das vaias que ele tomou. Ele não gostou da pressão, principalmente da torcida, que lá no CSKA ele não tinha isso. Né? Cara, assim, é impressionante o que as pessoas que conhecem ele, conversam com ele, me disseram. Ele lá, ele é milionário. Ele é milionário. Ele tem muito dinheiro. E assim, ele é respeitabilíssimo porque ele é ídolo do CSKA, né, um dos principais clubes da Rússia. Ele é ídolo da seleção, fez gol, inclusive, em Copa do Mundo, né? Então, inclusive na Copa da Rússia, que ele faz o gol. Então, assim, ele tem um outro nível de relacionamento com a torcida. Começa por aí. E ele não curtiu aqui, né, essa questão agora de pressão do Internacional e tudo mais. Tem uma outra questão, tá? Que é engraçado. Tem gente dizendo que ele vai se aposentar. Já tem gente dizendo que ele vai voltar para a Rússia e vai firmar um novo contrato com o CSKA. Então, assim... E eu torço que ele volte a jogar, daí o Inter fatura um pouquinho, né? Exatamente. Essa é uma informação legal que tu trouxe, né, cara? Porque a multa, não é que não existe multa, mas o Inter só ganha dinheiro com ele se ele voltar a jogar. E tem que ser nessa temporada. Se ele voltar no ano que vem, a multa não existe, porque seria o que me disseram. Eu vi a tua informação no teu canal e tal, né? Eu perguntei a respeito dessa multa e uma pessoa me disse assim, não, a multa é enquanto ele tinha contrato com o Inter, ou seja, até dezembro. Né? Se ele voltar a jogar nesse período, se ele não... É meio Jean-Pierre, assim, né? Que o Grêmio fez com o Jean-Pierre. Tá? É para justamente proteger, vamos dizer, o clube ele não acabar assinando com alguém aí do Brasil e do exterior. Tem divergências, tá? Tem divergências. Por exemplo, valores. Tem muita gente me dizendo que ele ganhava R$700 mil em carteira. Carteira. Isso significa CLT, né? Não tem direito de imagem, não tem luva, não tem nada. Era 700 mil direto na carteira. E tem pessoas também do Inter, né, que dizem que ele ganhava 500. Ou seja, então a gente fica assim, ele ganha entre 500 e 700 mil. Ponto. Tá? Fica aquela coisa, né, de o Inter pagou então entre 2 e 2.800 para ele nesse período que ele estava aqui. Tem também a informação de que o Inter pagou 250 mil euros para o agente que fez a negociação, né, da vinda dele para cá, 250 mil euros dali também entre 1 milhão, 1 milhão e 300 de reais. E uma frase que eu ouvi, eu até botei no grupo VIP, se tu puder botar, Lucas, para ser ipsis literis da frase, eu botei no grupo VIP hoje pela manhã, que eu acho que essa frase ela é um meia-culpa. Eu acho que ela é um meia-culpa do Internacional, da direção do Internacional. Essa frase ela vem de um dos vice-presidentes, não é o vice-presidente de futebol, tá? Não é o Felipe Becker. Aqui, então, né? Mas abre aspas, por favor.
Melhor expor as falhas e resolver do que esconder embaixo do tapete. Hoje nós levantamos os tapetes e abrimos as gavetas e não para de sair esqueletos escondidos do torcedor no passado. A frase que está ali no grupo VIP. É claro que ele dá uma cutucada, né? A pessoa dá uma cutucada na antiga gestão, mas ao mesmo tempo ela vai lá e faz uma meia-culpa, né? É bom a gente assumir o erro e resolver, né? Porque, por exemplo, uma outra coisa que eu não, quando eu gravei para o meu canal até hoje meio de manhã, eu não lembrei, tá? Vocês se lembram quando o Guerreiro pediu para ir embora e eles não deixaram? Lembra? A primeira coisa que eles fizeram é: não, tu não vai, tu vai ficar aqui e tal, não sei o quê. Daí, depois de um tempo, daí ajeitaram a questão do Guerreiro e o Guerreiro foi embora, né? Mesmo que a gente possa contar com ele pro resto da vida, né? Sim, então, perfeito. Né? Que é importante a gente frisar isso, né? Claro, para sempre. Isso. Então, assim, eu acho que é um meia-culpa da direção, nesse sentido também, de avaliar. Ó, a gente fez uma aposta no cara, não deu certo, mas a gente resolveu rápido e sem, vamos dizer assim, titubear. Quer ir embora? Vai embora. Valeu, obrigado. Eu acho que, no geral, né, Alexandre? Enfim, não foi um negócio barato que o Inter fez. Todo mundo sabia disso, né? Que o Mário Fernandes teria um custo alto de salário. Por mais que seja os 500 ou 700 mil reais, é o custo de um jogador como esse. Eu não vou ser hipócrita aqui, tá? Eu gostei da contratação do Mário Fernandes na época. Achei que daria certo. Pelo histórico que ele tinha na Rússia, pelo histórico que ele tinha na seleção, pelo que ele tinha jogado, inclusive, no Grêmio. Eu achei que daria certo. Não deu, tá? Então, assim, dos males, o menor. Eu tô com a galera do chat aqui, tá? Não tô vendo ninguém lamentando a saída do Mário Fernandes. Não tem como lamentar essa saída. É um cara que não vinha jogando, jogou 4 jogos pelo Inter, mais 5 minutos, né, contra o Brasil, que fecham oficialmente 5 jogos. Ganhava muito e entregava pouco. Que bom que saiu agora, né, em 21 de abril, e não lá depois, né, onde o prejuízo poderia ter sido muito maior. Abre um espaço na folha, né, para daqui a pouco economia ou até para uma outra contratação. Então não tem como voltar atrás, né? O Inter fez uma tentativa, não deu certo. Ponto. Agora, né, fica esse problema na lateral direita, a princípio, né, porque o Inter tem o Igor Gomes, que é um cara sujeito a lesões, né? Já teve um histórico na carreira, vem jogando bem, é verdade, e para mim tem que ser o titular até o Bustos voltar. E tem o Rômulo, né? Que é um jogador que veio para ser também esse polivalente, né? Veio para ser volante, 5, ou para ser um segundo volante, ou para ser um lateral direito, como estreou lá no Fortaleza. Então, assim, né? Eu acho que não tem muito o que dizer, né, Alexandre, sobre Mário Fernandes. Acho que é quase unânime, né? Que ele passa a ser uma das piores contratações da história, né, no custo-benefício. Decepcionou, porque se tinha uma expectativa em cima do nome dele. Mas, né, eu concordo com essa pessoa que te mandou a mensagem dizendo que, bom, pelo menos é melhor expor os erros agora, né, e já matar na raiz, do que daqui a pouco o cara ficar até dezembro, né, comendo um salário alto e sem jogar, por exemplo. Então, não, ô Lucas, eu acho que tem duas coisas que a gente não pode esquecer também de falar, tá? Uma, o Mano Menezes também tem culpa no cartório aí, né? O Mano Menezes também tem culpa no cartório aí, porque o Mano Menezes que foi o cara que indicou e disse, não, traz e tal, isso, aquilo. Então, digamos assim, a meia-culpa não é só da direção, a meia-culpa é de todo mundo, né? Não, Porque mas é quando eu falo óbvio... direção, eu tô colocando o Mano Menezes junto, Claro, né? claro, Nós claro, estamos falando de uma coisa só, né? O departamento de futebol. E principalmente pelo fato dele dizer que está alinhado com a direção, né? Inclusive, né? Então, eu entendi onde tu quer chegar, mas eu acho que a gente tem que ser mais claro, né? Inclusive, nesse sentido. O Mano ligou para o Mário Fernandes. O Mano acreditava que recuperava o Mário Fernandes. Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer. E o segundo ponto que a gente não pode esquecer é o seguinte: Lucas, ele joga muita bola. Ele joga muita bola. A gente ia no treino e a gente percebia nisso. É diferente o jeito que ele toca na bola. É diferente o jeito que ele passa para o companheiro. É diferente o jeito que ele se apresenta para o companheiro. Mas eu vou ser legal com ele e vou dizer, ele é instável emocionalmente, né? Instável Não, emocionalmente. sim, é porque aí que tá, meu. Todo mundo que eu falei, não só ontem à noite, mas pela parte da manhã, chamava o cara de louco. Eu não vou chamar o cara de louco, né? Acho que primeiro que eu acho que é ruim falar isso no ar. Mas eu preciso achar um termo que não seja pejorativo, né? Que não seja pejorativo. Sim. E é uma realidade. Ele é instável emocionalmente. E essa pergunta, inclusive, se eu não me engano, fui eu que fiz.
para ele na apresentação. Ele disse que mudou, ele disse que conheceu Jesus e tal, aquela coisa toda. Tô vendo, né, brother? Tô vendo.